Software SIP-Connect 422, software de desenho de detalhamento de estruturas metálicas, exportação e FCM11 do detalhamento da estrutura metálica, modelagem e cálculo de ligações de estruturas metálicas e de ligações mecânicas em estruturas de madeira, análise de flambagem local de ligações de estruturas metálicas, modelagem e cálculo de ancoragem em bases de concreto, análise de ligações complexas em estruturas metálicas e de madeira através do método de elementos finitos utilizando o motor de cálculo OpenSys. Juntamente com o software SIP-Connect, esse pacote inclui a licença vitalícia do software SIP 3D Metálicas, incluindo os módulos de núcleo básico, placa de base, gerador de pórticos, pilar de concreto armado, viga de concreto armado, sapatas em concreto armado e estruturas de madeira. Acessará temporariamente por 12 meses o software SIP-ECAD Full com os módulos núcleo básico, lajes maciças e cogumelo, lajes pré-fabricadas, lançamento automático da estrutura. Ao iniciarmos uma nova obra no software SIP-Connect, podemos inicialmente, após inserir o nome do arquivo e a descrição do arquivo, selecionar a opção de projeto ou de fabricação. Selecionando a opção de projeto, esta opção permite o dimensionamento e análise detalhada das ligações, essas ligações podendo ser em estruturas metálicas ou estruturas de madeira, ou podemos selecionar a opção de fabricação, onde esta opção permite a concepção e análise detalhada das ligações em estruturas metálicas, bem como a geração do detalhamento da documentação técnica e a exportação em arquivo IFC EM11. Ao selecionar, poderemos trabalhar vinculado ao BIM Server Center, selecionando um projeto e importando uma obra do software SIP 3D Metálicas. Para isso, basta clicar em selecionar projeto, selecionar o projeto modelado e calculado no SIP Metálicas 3D, aguardar a importação, habilitar a opção importar e clicar em aceitar. O software SIP-Connect já vai ler os perfis, ler as informações do material e importar os perfis selecionados. O software SIP-Connect, na opção de desenhos de detalhamento de estruturas metálicas, também traz uma série de ferramentas para que você possa modelar a sua estrutura dentro do próprio software SIP-Connect. Você tem então duas opções. Você pode modelar a estrutura toda ela dentro do SIP-Connect ou pode importar a estrutura modelada e calculada do software SIP 3D Metálicas. O SIP-Connect apresenta à direita uma lista com todas as ligações que foram geradas automaticamente. E essas ligações, elas podem ser modeladas e gerada toda a parte de desenho dos seus detalhamentos. Na parte superior, vamos encontrar a visualização das bibliotecas. Essas bibliotecas podem ser dos elementos e materiais, como os tipos de aço, os tipos de perfis. Temos também toda a parte de lançamento dos perfis. Temos perfis do tipo laminado, dobrado, tubular, perfil composto por chapas de aço laminado, os perfis soldados e também os perfis de madeira. À esquerda, teremos toda a parte de visualização dos elementos lidos, os layers e os elementos que podem estar visíveis e capturáveis para o trabalho dentro do software SIP-Connect. Para modelar uma ligação,
basta clicar na opção de ligação ou na lista à direita e entrar nas opções de edição ou diretamente nas opções de edição na parte superior e clicando sobre o ícone da ligação. Para as ligações, na parte superior teremos a possibilidade de inserir barras, inserir chapas, fazer os recortes e ajustes, modificar cantos. Basta selecionar a opção da ferramenta, logo em seguida selecionar os perfis que iremos para executar com a ferramenta. Por exemplo, quero fazer um ajuste da minha barra V1 com a minha barra V2. Selecionando se eu desejo soldas ou outras opções. Se eu precisar fazer algum tipo de recorte no meu perfil, basta também selecionar o perfil, por exemplo, o V1, a posição e o tipo de recorte, com raio, com furo e as opções de modelagem que eu quero realizar. Então, por exemplo, vou criar aqui inicialmente um recorte do meu perfil V1 reto com a minha barra V2 ou com o meu pilar. Eu poderia ajustar diretamente essas opções. Posso acrescentar e copiar e só modificar as informações para você ir modelando da melhor maneira possível e ir criando as opções de ajuste. Quero ajustar, por exemplo, a minha peça V2 com o meu pilar, ou eu quero recortar, ajustar o P1 com o V2 e assim sucessivamente. Eu vou criando as opções para a modelagem da minha ligação e logo em seguida para a geração do detalhamento e a geração dos desenhos. Todos os desenhos podem ser inseridos em pranchas que depois vão dar origem a arquivos em PDF ou DXF-DWG. Ao inserir os desenhos, poderemos trabalhar com desenhos em imagem monocromática, híbrida ou outras opções como imagem vetorial. Basta selecionar e terá a edição da maneira que deseja. Dentro das opções do SIP Connect para a geração dos detalhamentos, podemos criar as etiquetas, informando o nome do perfil, informando todas as opções de soldas, parafuso. Caso você queira girar a sua estrutura, você também pode, para fazer a apresentação da melhor maneira possível, uma vez que você trabalha com o software SIP Connect. Apagando as informações, eu posso refazer as etiquetas, pegar aqui do eletrodo e informar, ó, o eletrodo, as peças, todas as opções para a geração dos detalhamentos e logo em seguida também todas as opções para a geração dos detalhamentos e depois também da inserção das tabelas e dos quantitativos. Como eu comentei, todos os desenhos vão dar origem a arquivos em PDF, DXF ou DWG, ou você pode imprimir diretamente da sua máquina caso tenha uma impressora instalada. Para as opções de documentação do software SIP Connect, poderemos criar as peças, os conjuntos, a lista das ligações, a lista de material completa. Podemos gerar essas opções de peças, conjuntos, vistas automaticamente. Basta selecionar as opções que deseja criar, por exemplo, as composições, e informar como você deseja que seja feita a geração das peças e dos seus conjuntos.
Assim que ele gerar, o software também vai criar as opções da geração dos desenhos, colocando toda a inserção das vistas que você precisa. A lista de material com todas as peças e conjuntos geradas e a sua visualização, bem como o seu detalhamento, da listagem completa da estrutura, com os conjuntos, as peças, a geração por peça ou por conjunto, a vista do modelo, os 3D, os perfis, todas as informações e da maneira que você deseja gerar esse detalhamento. A tabela completa de peças ou de conjuntos, uma série de ferramentas para a geração dos desenhos de fabricação da sua estrutura. E com essa opção de geração de desenhos, também teremos o desenho das peças e dos conjuntos. É a geração do detalhamento da estrutura metálica com os seus perfis e suas peças. E toda a possibilidade de inserção das tabelas a partir das opções que foram introduzidas. Tabela dos conjuntos, tabela de peças, assim sucessivamente. No SIP-Connect temos a opção de trabalhar com o módulo de geração de arquivos IFC EM11. O módulo de geração O módulo exportação IFC EM11 do detalhamento da estrutura de aço vai estar nas opções de documentação, onde iremos encontrar as opções de exportação. Temos exportação em arquivo DSTV, DSTV de elementos selecionados, STEP, DXF das chapas e o IFC EM11. Basta selecionar o local que você deseja salvar a sua estrutura e criar o seu arquivo IFC. Vamos salvar o detalhamento e o arquivo IFC. E podemos visualizar a geração do arquivo IFC, desenho de detalhamento de estruturas metálicas. Caso você tenha um visualizador, você consegue abrir a criação do arquivo IFC. No software SIP-Connect temos o cálculo, a modelagem e toda a parte de verificação de ligações metálicas. Calculado, eu visualizo em tensão de formação os coeficientes de aproveitamento, a tensão de von Mises, deformação equivalente de von Mises e os deslocamentos. Notem que a ligação toda, bem como os seus elementos inseridos durante a modelagem, foram totalmente discretizados por elementos finitos de triângulo. Aqui eu trago também à minha direita toda a parte dos relatórios e das verificações. Todos os relatórios podemos exportar e gerar arquivos em PDF, DocX, TXT, HTML ou RTF. Posso também calcular a flambagem. Ao clicar no cálculo de flambagem, o software vai calcular a flambagem das peças e nos casos de carga. Poderei visualizar todas as peças numa lista que ele me traz na parte superior. Clicando na visualização,
ele abre a malha e as informações numa janela de isovalores. Também terei toda a visualização dos cálculos e dos relatórios e toda a informação dos relatórios completos, com os componentes, as verificações, as rigidez rotacionais e toda a memória de cálculo. Visualizando os componentes da ligação, as espessuras, os relatórios, os cordões de solda, as cargas, os resumos das verificações, a informação completa do cálculo e, claro, para finalizar, a geração do desenho da minha ligação, com as informações da ligação, dos elementos da ligação, o detalhamento completo da minha ligação. Eu posso gerar arquivos em PDF, DWG ou DXF. É importante dizer que o software SIP-Connect também tem ligações mecânicas para madeira. A estrutura em madeira ela pode ser importada do software SIP 3D Metálicas. E aqui dentro do SIP-Connect poderemos gerar toda a parte de modelagem, cálculo e detalhamento dessa ligação mecânica em madeira. Ele trará as mesmas informações e ferramentas, as opções de cálculo desses elementos metálicos e a geração de desenho para as nossas ligações mecânicas metálicas, colocando aqui as opções de cores e geração dos desenhos de detalhamento. Com o software SIP-Connect temos também o cálculo das ancoragens em bases de concreto. Ao acessar as opções das ancoragens em bases de concreto, temos as opções habilitando concreto, os tipos de materiais e também as resistências. Abaixo poderemos fazer toda a parte de introdução das ancoragens e os tipos de ancoragem. E ao clicar em calcular, aguardando o cálculo das ancoragens em concreto, teremos as opções de verificação. Entrando nos relatórios, a parte de esforços nas ancoragens e os elementos e os componentes, além das verificações, e o relatório completo das verificações, bem como a geração dos desenhos. Toda a parte de desenho, lembrando que você pode rotacionar, alterar as cores, gerar toda a parte de detalhamento da maneira que você desejar. Este é o software SIP-Connect, software para desenho de detalhamentos de estruturas metálicas, exportação e FCM11 de detalhamento da estrutura metálica, modelagem e cálculo de ligações em estruturas metálicas, análise de flambagem local de ligações em estruturas metálicas, modelagem e cálculo das ligações mecânicas em estruturas de madeira, modelagem e cálculo de ancoragem em bases de concreto, todos os cálculos utilizando o motor de cálculo OpenSys.